Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo com Especialista, esse podcast que eu criei para dar voz para empresários, empreendedores, especialistas em alguma área que possam contribuir de alguma forma com a nossa vida empresarial, com a nossa vida num todo. E hoje eu tô com um especialista aqui em eletropostos, né? É um tema super inovador, mas que está muito em alta por causa da eletromobilidade. A gente vai entender um pouquinho mais sobre isso. O nome dele é Diego, ele é engenheiro elétrico, né, mas era técnico, Hum, em técnico elétrico, eletrotécnica. eh, el técnico Isso. eletrotécnica, já há muitos anos. Diego, por favor, seja bem-vindo e se apresenta Muito aí para o obrigado. pessoal que não Meu te nome é conhece. Diego, sou formado como técnico eletrotécnica desde 2012 e formado como engenheiro eletricista em 2024, tá. E desde 2012 já começou a Gonçalves. A Gonçalves Engenharia, ela é um sonho de criança já, né, quando eu criança: eu quero ter uma empresa, eu quero desenvolver produtos, eu quero desenvolver soluções". Então isso começou desde criança, né. Então, quando eu comecei a estudar a parte da elétrica, eu vi: "Não, essa é minha área". A parte um pouco da elétrica, automação, programação, entrou nesse meio da tecnologia. Então sempre foi um sonho meu ter uma empresa. Então, quando eu fiz 18 anos, eu abri um MEI, que comecei a trabalhar ali, muitas das vezes mais informal, por conta do CLT, Uhum. e agora a gente assumiu a pegada firme como empreendedor e hoje eu vivo, como eu costumo falar para os meus clientes e amigos, hoje eu vivo da minha arte. Que legal. Isso é muito legal, muito gostoso quando a tua paixão se transforma no negócio que tu sempre quis ter, né. Então eu adoro conversar com empreendedores natos assim, né, e que sabem desde cedo o que querem. E já estamos voando, né, vamos falar um pouquinho mais pra frente, mas hoje, a Gonçalves Engenharia está até num dos projetos maiores aqui de Itajaí, né, Isso, nessa área de eletroposto. Vamos começar contextualizando para o pessoal o que que é um eletroposto, pode ser? certo. Um eletroposto, ele é um ponto de carregamento veicular. Ele pode ser um eletroposto dentro de um posto de combustível, propriamente falando, ou simplesmente um ponto de carregamento para um veículo. Por que que a gente chama isso de eletroposto? Porque ele possui uma sequência de normas e uma sequência de dispositivos de segurança para que aquilo funcione da melhor maneira e da maneira segura. Então, para quem é leigo que nem eu, é o posto que vai abastecer os veículos elétricos. Isso. E hoje a gente tem muitos veículos elétricos além dos carros, né? Nós temos as motos elétricas, tem inclusive veículos às vezes em indústria, né? Que são elétricos, que não são mais movidos a combustível de combustão, né? Máquinas, enfim. É, Me hoje recordo que tudo tem aí Então, hoje o que que a gente tem como veículo elétrico por definição normativa, né? Aham. Seria bicicleta, Uhum. os patinetes, empilhadeiras elétricas, todos esses veículos seguem a mesma instrução normativa, que é a 17019. Uhum. Então, ela vem para garantir que a instalação elétrica seja a mais segura possível por conta de um possível sinistro com a bateria do veículo. Perfeito, muito obrigada. Então, hoje vocês estão trabalhando principalmente junto a condomínios, síndicos, né, explicando para eles, né, a Gonçalves Engenharia, como que funcionam as normativas de instalação desses eletropostos, né, é isso que, Isso. né. Então conta um Então, pouquinho pra gente sobre isso. quando a gente vai num condomínio ou quando o síndico entra em contato com a gente, qual que é o primeiro passo? É avaliar a infraestrutura do condomínio se ela comporta essa ligação. Não é simplesmente chegar e ligar, como a maioria das empresas, algumas ali que não são especialistas na área, fazem. Primeiro passo, o síndico, um morador tem interesse em colocar um ponto de carregamento na sua vaga, o que que ele vai fazer? Ele vai pegar, acionar o síndico vai acionar alguma empresa para fazer um estudo de demanda sobre a quantidade de energia disponível dentro do condomínio. Uhum, Vamos simplificar isso como se fosse uma caixa d'água. Eu quero colocar uma caixa d'água na minha vaga, mas eu tenho que respeitar o limite possível da caixa d'água do empreendimento. lógico. Então a mesma coisa funciona na elétrica, então a gente precisa respeitar o limite, né, daquela instalação. Ou seja, a gente estuda a demanda do prédio para entender quantas estações e qual tipo de tecnologia é a melhor aplicada para aquele empreendimento. O Entendi. mesmo vale, pessoal, para patinete elétrico.
tá? Eles são Sim. regidos pela mesma norma. Hoje, no condomínio onde eu moro, tem muitos patinetes elétricos, né? E, inclusive, se eu não me engano, foi instalado ou tá para instalar um eletroposto, né? Eh, porque até o morador que compra o patinete elétrico, ele quer a facilidade de poder não ter que levar a bateria para cima, e tem toda uma questão de segurança de ter que levar a bateria para. Comenta um pouquinho sobre isso. Tá. Quando a gente começa a falar sobre condomínios, partindo da infraelétrica, né, partindo que o condomínio comporte uma infraestrutura elétrica, beleza, a Uhum, gente vai partir daí, após isso, para a normativa do Corpo de Bombeiro, uhum, que é a IN 23, que ela vai me dizer quais vagas podem, quais vagas não podem, o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. Porque a gente precisa respeitar a rota de fuga e o sistema de combate a incêndio. Então, ou seja, se eu vou fazer uma implantação de vagas para veículos elétricos, seja ele qual for, tá? Desde um patinete até um carro. O espaçamento de 5 metros com rota de fuga deve ser respeitado, ou seja, vagas perto de elevador e perto de saída de escada de emergência não podem ter ponto de carregamento elétrico. uhum, Se a vaga é coberta, é determinado o tipo de carregador que pode ir naquela vaga, né? Os carregadores são categorizados em 4 tipos: tipo um, tipo 2, tipo 3, tipo 4, né? O Qual que é a referência desses tipos? As normas de segurança acima. Então, a maioria dos condomínios hoje é a vaga coberta, então é tipo 3 e tipo 4. uhum, Ah, mas pô, o meu carro só carrega na tomada convencional. Então esse tipo de tomada não é mais possível instalar em condomínios. Se instalar, vai ter 2 anos para corrigir. E o preço que vai pagar para fazer uma, faz a outra. uhum. Então precisa realmente entender a infra que estava pré-definida lá, e o mais interessante é que a maioria dos prédios não foi pensado para esse eletroposto, né, porque há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, não se previu essa, aumento de carros e de patinetes elétricos, imagino eu, né, ou tu já previa, talvez você que já trabalhava na área já tinha uma previsão, mas num geral. Então, a gente tinha uma estimativa em 2022, quando eu comecei na área de sustentabilidade, a gente tinha uma estimativa de um crescimento de 10% ao ano. Uhum. Porém, em 2023 para 2024 ele subiu de 10 para 60. Nossa, isso foi 6 vezes mais do que a estimativa que pensava-se que ia crescer, Exato. né. E com a facilidade também hoje em dia, e também hoje em dia o pessoal tá sentando mais para fazer conta Sim. do E a gente que tá falando só de 4 anos atrás, então imagina, para te construir um prédio, normalmente vai passar um tempo tu vai achar o terreno, vai ver o que que cabe ali naquele terreno, vai passar um tempo de estudo para então começar a construção para depois ir em entrega. A maioria dos prédios que nós temos entregues ou sendo entregues foram previstos muito antes disso. exato. Né. Então a elétrica não pensou, raramente vai ter pensado nisso. E isso a gente tá falando somente da elétrica local, né, da elétrica do empreendimento que você mora, né, da infraestrutura daquele condomínio. Mas e a rede da concessionária, ela vai comportar essa expansão? Boa pergunta. Porque hoje em dia, né, o que que muitas das pessoas fazem errado ou fazem por não é que fazem errado, muitas vezes é porque não têm o conhecimento. "Ah, eu m moro no apartamento, vou instalar um carregador veicular". Você tem que fazer uma carta, que a gente chama uma carta de declaração de aumento de carga, e entregar essa carta na concessionária. Porque a concessionária precisa mapear a rede, se ela precisa fazer uma melhoria ou não naquela rede. Uhum. Então, se ninguém informa, imagina o seguinte, pegar um bairro como Cordeiros aqui de Itajaí, não sei se o pessoal conhece, mas é um bairro extremamente extenso. Aí eu coloquei um ar-condicionado a mais na minha casa que não estava previsto quando eu pedi a ligação. Ok. Só que se meu vizinho fizer a mesma coisa, todos os vizinhos da rua fizerem a mesma coisa, a gente gera um colapso na rede. Porque a Uhum. gente coloca muito mais carga do que ela foi projetada. E a Uhum. concessionária só vai saber isso quando começar a cair. Aí o pessoal reclama da concessionária, mas também não fez a parte dele de notificar a concessionária que tu aumentou a carga. Sim. Em geral Então, vai construindo, vai aumentando e não notifica. exato. Então, tudo isso faz parte de todo um ecossistema
para que tudo cresça em harmonia, para que eu não olhe só para o meu lado e não veja o lado da concessionária. Um exemplo, pegar um empreendimento com lá 100 vagas, a gente está falando no mesmo consumo de Uhum. energia de quase um bairro inteiro. É muito consumo de Então, energia. acaba que colapsa também a rede Uhum, da concessionária. Então, uhum. Então, o teu trabalho é justamente fazer esses diagnósticos, né? Se cabe estar instalando um eletroposto, se a infra instalada naquela região, tanto da concessionária, tu também consegue fazer esse diagnóstico? Se a concessionária está entregando ali uma infra que cabe àquela construção, como é que funciona esse teu trabalho nesse sentido? vou usar um pouquinho de termo técnico. Quando o Uhum, condomínio possui um transformador próprio, a gente estima que a rede foi projetada para aquele transformador. Vou dar um exemplo, o transformador é de 500. uhum, Ok, então a concessionária garante que ali chegue 500. certo. Eu vou olhar dali para baixo. Quanto que o condomínio está usando desse 500? Desse transformador. Isso. Uhum. É um exemplo, está usando 100, então eu posso botar, teoricamente, mais 350. Por que não botei 500? Para também não deixar o equipamento trabalhando muito Na carga máxima. isso, na carga máxima, para Uhum, preservar a vida útil. uhum, A gente estima que um transformador tem uma vida útil de 25, 30 anos. Então, uhum. claro, fazendo todas as manutenções em dia. Pra gente não E o forçar que a ele. gente já falou também, a gente acabou falando um pouco antes do nosso de gravar aqui, é que existem vários tipos de transformadores, né? Isso. E mesmo quem tem uma instalação de um condomínio que tem uma instalação de um transformador que ele previu que ele é muito superior à carga que vai ser utilizada, precisa dessa manutenção, né? Com que frequência deve se dar a manutenção? Sim, a gente estima que a frequência para te fazer uma manutenção dentro de uma subestação seja anual. Uhum, Ah, por que anual? Porque a gente tem que tirar pó de dentro da subestação, que o maior risco de vida dentro da subestação, desconsiderando o arco elétrico, né, que seria uma fuga de energia, é o pó. Porque o pó pode provocar essa fuga. uhum, Então, quando a gente entra numa subestação, isso eu deixo de alerta a todos os síndicos, todos, todo mundo que tem um empreendimento que tenha um transformador interno. Não deixe pessoas que não sejam aptas a entrar dentro da subestação. Para entrar dentro da subestação, a pessoa precisa ter uma roupa anti-chama específica para arco elétrico. Tá? Ela chega a ser bem similar à roupa do corpo de bombeiro. Então, porque lá dentro, se o cara abriu a porta muito rápido, tem muito pó, aquele pó levantou, bateu no cabo de alta tensão, a pessoa já vai ficar por ali. uhum. Então, são muitos cuidados que a gente tem que ter dentro de uma subestação. Tá aí a importância de contratar uma empresa de engenharia elétrica mesmo, para fazer essa avaliação e essa manutenção de uma subestação, e não simplesmente um eletricista, né. Isso, porque Ou um eletrotécnico, né, que tu falou? um eletrotécnico ou engenheiro, né? Aham. Eles têm a mesma atribuição até Ah, o determinado. eletrotécnico tu recomenda. Tá, Sim, entendi. porque eles têm a mesma capacidade de assinatura até determinado ponto, né? Uhum, Então, uma comparação meio, talvez grosseira da minha parte, seja comparar o engenheiro civil com o arquiteto. O arquiteto ele pode construir um prédio de até 4 andares. uhum. O eletrotécnico ele pode construir uma subestação até 800 kVA. Então, dentro dessas limitações, todos são aptos a fazer o que precisa ser feito. Certo. É uma boa analogia, até porque um arquiteto pode identificar algumas patologias de um Exato. determinado empreendimento, né, e então o O eletrotécnico também vai eletrotécnico também poder, pode. observar. E ele vai sempre, utilizar dessas como é que a gente chama? API, né, dessas EPIs. EPIs, né, para estar entrando lá de forma segura nessa subestação. A gente estava falando do tempo de manutenção, então pelo menos uma vez por ano, independente de eu ter sentido na rede elétrica alguma oscilação, né, porque a rede elétrica eu acredito que sempre a gente espera dar o problema para fazer a manutenção, Isso é né. bem comum. É. Normalmente o problema ele vem sinalizado antes de ele acontecer. Uhum, Vamos comparar a elétrica como se fosse uma máquina, uhum, como se fosse o corpo humano. Um sinal de gripe começa cansaço, dor extrema. Então a elétrica ela também dá sinais. Vamos dar um exemplo. Eu estou tendo muita queda de disjuntor. Alguma coisa na fiação está errada. Ou na fiação, ou na carga que foi instalada, alguma coisa está errada. Ah, o meu DR está caindo.
existe alguma fuga de energia escondida. Então, o pessoal ignora isso, o DR tá caindo, não serve para nada, vai e tira o DR. O DR é a única coisa na rede elétrica que vai te proteger contra choque elétrico. O resto é mito. Uhum, Aterramento, tem aterramento. Se tu botar a mão na fase, tu vai tomar choque igual. O DR, se tu botar a mão na fase e ele estiver após o DR vai desligar. uhum, Então o pessoal vai e tira as proteções achando que não precisa. Então, isso, DR é norma. uhum. Então a norma ela demora 20 anos para ser escrita, mais ou menos. Então o pessoal acaba que ignora estudos de engenharia pelo achismo. Sim, e a norma, ela não é todo mundo acha que a normativa é para custar ser um custo mais alto, né? Ah, é só para ficar mais caro. Mas não, ela é pensada dentro da segurança coletiva e de índices monitorados, né? Ele não vai ser simplesmente, não, vamos colocar isso aqui porque é melhor. Não, eu vou ter um índice de segurança maior ali, né? Exato, a norma ela vem para garantir que aquela instalação está segura. Uhum, Então, existem norma para todo tipo. Um exemplo, norma para tomada. A tomada ela tem uma normativa muito específica para ela. A instalação elétrica tem outra. uhum. Tu falando aqui, Diego, me vem que em mente que, então, independente de eu querer instalar um eletroposto, se eu sou síndico de um condomínio, é bem interessante que eu tenha essa manutenção constante de toda a infra elétrica, né? Isso. Você comentou até de um caso que vocês foram e que tiveram um problema no para-raio, é isso? A gente foi, Explica pra gente primeiro como é que funciona um para-raio de um. a gente foi chamado para ir no empreendimento para dar Aham, um laudo de para-raio, né? aham. Um laudo de SPDA. Quando a gente chegou lá, a gente foi procurar o para-raio. Cadê o Uhum. para-raio? Tá, só pra entender. Por que que tu tem que dar o laudo do para-raio? Alguma coisa aconteceu lá. Anualmente, é Uhum, norma, anualmente os empreendimentos multifamiliares precisam de inspeções do SPDA, do para-raio. uhum. Né? Eu vou usar o termo para-raio mesmo, porque a gente não está numa conversa Tá. técnica, para ficar mais Aham. fácil do pessoal conseguir entender. Hotéis, empreendimentos multifamiliares e altos Uhum. necessitam obrigatoriamente de para-raio. Para-raio serve para quê? Para que a descarga atmosférica, o raio, não atinja nenhuma pessoa e que ele atraia o raio para ele e dê uma condição segura. Tá, e aí, falando pra leigos que nem eu, é tipo, é uma antena Isso, é uma antena, que tá aterrada de alguma forma no na isso, parte na parte térrea. de terra mesmo. É, então se é um prédio alto, tipo 40 andares, ele lá embaixo, aquela antena vai estar ligada com algum fio até lá embaixo. Isso. Tá. Aí o síndico chamou para dar um laudo em cima do para-raio do empreendimento, Uhum. como entrega técnica do empreendimento. A gente chegou, cara, não tem para-raio. Cara, como assim? Eu falei, não tem? Foi construído sem? Foi construído sem. Nossa. Aí agora é toda uma corrida contra o tempo. Me tira uma dúvida, mas para lançar esse empreendimento, para poder as pessoas morarem, não passa bombeiro, não passa por várias, eh, tem que sair vários não é alvarás que a É gente chama, né? alvarás. É alvarás, né? Alvarás. Alvarás, habites, Para estar em para estar em funcionamento, funcionamento. Agora, como que isso foi ligado sem o para-raio. sem para-raio, sem nenhuma vistoria? Não vou me abster de É comentários para não curioso, é colocar ninguém na curioso. reta. É, é curioso. Tá, aí tu chegou lá e não tinha Não para-raio. tinha E para-raio. como é que faz para instalar? Dá para Agora instalar dá, depois que não, tá dá tudo para instalar. pronto? Dá para instalar. Vai ter uma obra relativamente grande, Uhum. porque vai ter que envolver um engenheiro civil para dizer onde que a gente pode perfurar a parede para atravessar o cabo do para-raio. Não é um cabo fino. É E um- tu vai perfurar até o final do prédio? não, a gente vai descer Por fora? externo, Ah, por certo. fora, e colocar para dentro onde está o aterramento do edifício. Então a gente precisa descer com o cabo por fora, furar as paredes e colocar esse cabo Olha o junto com o custo disso aterramento. para a construtora que não previu tudo isso antecipadamente. E o É. para-raio ele deveria estar provisório, né? Quando a gente começa uma obra grande, as normas de segurança do trabalho, um exemplo a NR10 que é a mais conhecida, ela prevê que a obra
que tenha X determinados metros de altura precise de um para-raio temporário. Exato. E muitas das vezes não é feito temporário, é feito permanente, porque são 2 custos, fazer um para tirar e depois colocar o outro, então a gente já faz um só. Certo. Então provavelmente nesse Nem o caso temporário não tinha nessa obra. não, ou tinha o temporário e deixaram só como temporário e quando a obra acabou e tiraram o SPDF. Ah, entendi. É o que tu acredita que aconteceu é isso, tinha o Não, o temporário mais durante a provável é isso. obra. Aham, interessante. É, e é algo que só, chamando um pessoal se eu quiser só dar uma olhada no meu prédio para saber se tá tudo instalado direitinho, eu posso chamar a Pode. Gonçalves A gente Engenharia? faz desde o laudo da unidade individual até o laudo do empreendimento inteiro, Uhum. tá. Porque, cada Que a minha cabeça de vendedor já tô indo aqui, quantos prédios são vendidos um para o outro e tal, né. Eu já tô pensando aqui, são até um laudo para venda, às vezes, de um prédio, de um estabelecimento, é até é para necessário aluguel, isso, né. até para aluguel. Para aluguel, é. Um exemplo, todo mundo faz a vistoria, para ver entregar um apartamento, só que todo mundo olha a parte de parede se tá pintado, se não tá, se o piso, mas ninguém Uhum. olha a elétrica. Que é o mais importante, porque é onde eu vou fazer todas as instalações ali dentro, Exatamente. né. É. Um exemplo, tem um Tô condomínio lembrando de uma colega que mudou a empresa dela, que é uma empresa de eletrodomésticos premium recentemente, para um prédio que já estava pronto. Então eu já tô pensando lá na frente. Pois é, para ela instalar todos aqueles eletrodomésticos, tinha que haver um laudo anterior para ela sim, saber se aquilo tá preparado, né. vou dar um exemplo, tá, você alugou o seu apartamento para uma pessoa e a tua elétrica tá fora da norma. Uhum, Pela lei do inquilinato, você tem que entregar o imóvel para que se destine no fim. Ou seja, se você está alugando para a pessoa morar, como moradia, ele tem que estar de acordo às normas elétricas para moradia. uhum, 90% das casas hoje não estão. uhum. Então tem um empreendimento que eu atendo que o proprietário me chamou, falou: "Cara, a inquilina está reclamando disso, disso". Eu cheguei lá: "Cara, tá fora da norma isso, 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 isso". Ou seja, a inquilina estava correta? A inquilina estava correta. Uhum. Então, pela lei do inquilinato, isso, tem fundamentos o suficiente para fazer um distrato do imóvel. Então, muito bem, se eu tenho um imóvel comercial, vamos dar um exemplo aqui, o Gaia, ele foi instalado dentro de um imóvel comercial, ele ia instalar várias pessoas e várias situações elétricas diferentes iam ser necessárias. Se ele colocou ali no contrato que era para isso que ia acontecer aqui, e se não estava preparada a elétrica, o Gaia, que alugou, tem o direito a Sim. pedir essa adequação Hum, do condo hum, aonde ela tá, exato. Vou te passar do prédio, uma né. das coisas que a gente viu com o cliente, tá. Uhum. O cara aluga um galpão e antes do cara se mudar, roubaram a fiação do galpão, que sai do relógio e chega no quadro de distribuição do rapaz ali. Que isso é meio que comum em Muito obra, comum, né. muito comum. Uhum. O que que o proprietário do imóvel fez? Mandou passar um cabo novo, realizou uma emenda e colocou nas caixas. Cabo de ramal não pode ter emenda, ou seja, o cabo que sai do disjuntor do relógio ele tem que chegar inteiriço até o disjuntor da proteção. Sim. Não pode haver emendas. Aham. Cabo subterrâneo não pode ter emenda. Então esse cabo tinha 4 Por emendas subterrâneas. segurança? Por segurança e por questão de fuga. Então a gente fez uma análise para o rapaz, fazendo o quê? A leitura do relógio da concessionária e a leitura de um medidor que a gente colocou antes do disjuntor dele, para pegar se nesse caminho havia alguma Fuga, fuga de energia. E sim, certo. existia uma fuga equivalente a R$ 2.000 por mês em consumo de energia. Nossa! Tá, então e tu vê quantos quilowatts está entrando na rede e quanto está realmente chegando lá Exato. no relógio que vai distribuir dentro do empreendimento. Aí só essa distância, e qual era a distância? Deu uns 70 metros de cabo, mais ou Ah, menos. é bastante distância. Mas a fuga ela não se dá pela distância do cabo, ela se dá pelo fato de Pelas ter emendas emendas. e as emendas serem subterrâneas e estarem cheias de água. Ah, Então a fuga entendi. ocorria pela água. Então tinha mês chuvoso que aquelas caixas
enchiam de água e começava a dar fuga de energia. Aham. E essa fuga, pelo relógio, é consumo. Nossa, mas condomínios que têm várias torres deve ter essas distâncias e podem ter passado por essa Se situação. tiver, se tiver emenda, sim. Aham, Por isso, uma das coisas, agora tu me trouxe um gancho, né? aham. As concessionárias que vendem carros elétricos, elas falam, não, pode pegar direto do relógio da concessionária. Não, não pode, tem que pegar lá do teu quadro, justamente para evitar esse tipo de fuga de energia. Uhum, entendi. Eh, só para quem não entende, né, quando a concessionária faz a ligação da energia num empreendimento, ela leva até um relógio, onde Exato. ela é o medidor. E desse relógio medidor é levado até O apartamento. o apartamento, mas aí até um disjuntor, né, uma Até, caixa. até a tua caixa de disjuntor dentro do teu apartamento. Isso. Esse cabo não pode ter emenda em hipótese alguma. Em hipótese alguma. No caso de um condomínio, é levado num disjuntor geral do prédio e depois vai para os disjuntores do apartamento, Isso, né? daí tem vários relógios que Uhum, pertencem ao grupo da concessionária. A do relógio da unidade um sai o cabo que vai para o apartamento um. uhum, Esse cabo que vai para o apartamento um não pode ter nenhum tipo de emenda. entendi. Porque aí ele vai ter escape de energia, vai custar muito mais caro a Celesc, que dá desculpa falar o nome da concessionária, né, Não, mas é a comum aqui que a gente tá em Itajaí, né. para concessionária não vai ter nenhum problema. Uhum. Agora, para a proprietária daquele relógio, sim, Vai achar porque que ela tá vai estar gastando pagando, demais. vai estar pagando consumo que não é energia aproveitada. Eu tô tendo vários insights de clientes de instalação de fábricas e coisas que provavelmente não sei se passaram por um lado de engenheiro elétrico antes Não de tem, se reinstalar nesse novo ambiente, né. a gente já pegou É. muito caso assim, tá? Aham. E Caso que até de multa aí de a concessionária. e isso quando eu trabalho com marketing, nada a ver, mas olha como reflete, quando a gente faz um custo de um produto, né, determinados produtos que precisam, da indústria, né, vai ter um custo alto, às vezes, por causa do preço Exato. elétrico, né. Teve E uma aí eu posso diminuir o custo do meu produto se eu souber se a instalação lá tá certa. exato. Uhum. Teve um cliente de uma empresa que eu prestei serviço, o cara queria porque queria comprar solar. O cara tava vindo R$ 1.000 de fatura, o cara, quero colocar solar. Beleza, nossa parte de engenharia a gente foi lá. Quando fala solar, placas solares. Energia Ele solar. queria colocar energia solar com placas né, porque hoje existe uma questão de compensação, né, de energia. Sim, Ele queria colocar as placas instaladas no isso, na ambiente residência. na residência. Aí a gente foi lá fazer uma vistoria na residência do rapaz, lá a gente descobriu uma emenda mal feita. Uhum. Aí sinalizou o rapaz, ó, pra gente poder instalar, essa emenda precisa ser corrigida. Aí o cara, ok. O cara comprou o solar, tudo bonitinho, refez a emenda. Quando ele refez a emenda, ele passou a ter uma economia de energia de algo em torno de R$ 600 que estava dando fuga naquela emenda. Nossa, passou de 1.000 para 400. Passou de 1.000 para 400. Aí quando ele colocou o solar foi projetado para 1.000. Uhum. Então começou a sobrar bastante energia para ele. E daí quando sobra ele ganha Vira um também, né, crédito. vira um crédito para ele. Ele ficou mais feliz do mundo com o trabalho de vocês. Ele ficou feliz por ter encontrado ali, ter diminuído a fatura dele muito grande, mas também a gente poderia ter feito algo mais efetivo, como diminuir o tamanho do solar. O solar É, não talvez não precisava ter precisava de aquele ser tamanho. um tamanho solar. Nossa, eu tô pensando em vários empreendimentos que precisam ter essa constância de manutenção elétrica e que utilizam muito carga elétrica, né. Eh, bom, acho que a gente já explicou o que que é uma subestação, a importância de a gente ter manutenção, a importância mesmo que eu, no meu condomínio, não tenha uma subestação ou não vá colocar um eletroposto, mesmo assim é interessante a gente fazer essa manutenção preventiva, né, de olhar como que está a instalação elétrica do nosso empreendimento, né. Vamos falar agora um pouquinho mais do que era o tema aqui, né, vale a pena instalar um eletroposto num condomínio? O que que é conta pra gente aí um pouquinho de como funciona essa instalação de um eletroposto, como que a Gonçalves faz, né? Então, a parte de se compensa instalar um eletroposto num condomínio, isso vai muito do perfil de cada morador, Uhum. tá? O síndico ele não pode interferir nisso, desde que o condomínio ele pode criar Na normas assembleia, né? em assembleia, normas ou diretrizes de segurança para as instalações. Certo.
mas ele não pode impedir o morador de fazer. Certo, então se eu no meu condomínio, não vai ter um eletroposto geral, eu quero só instalar o meu na minha garagem, né, eu não posso ser impedida de instalar o meu na minha Não garagem. pode ser impedida. Porém, a normativa do condomínio pode colocar lá como que tem que ser instalado esse Exato. eletroposto. Não pode ser qualquer eletricista vem e vou instalar um eletroposto, Então, certo. por norma, E aí para essas normativas precisa de um engenheiro. sim, normalmente o que que a gente faz com o síndico, né? Uhum, O síndico, beleza, o morador quer colocar aqui na vaga dele, o que que a gente faz? Primeiro, estudo de demanda, para saber se o empreendimento comporta. uhum, Segundo, qual que é a vaga do morador? Tal. Da onde vai derivar essa energia? Do apartamento dele ou da elétrica do, do do con empreendimento? aham, Vai do apartamento do morador. Beleza, qual que é o andar? Não é o andar tal, são tantos metros. Mínimo, questão mínima de segurança. Cabo, cabo tipo tal, eletrocalha do tamanho tal, eh, adjuntor tal, DR tal. Isso aqui é o mínimo, é o uhum, básico. O que ele botar a mais é para ele, mas isso aqui é o que a norma pede. certo. Então a gente dá essa assessoria para o síndico. Muitas das vezes, o que que os síndicos estão fazendo? Eles estão preferindo montar a infraestrutura, eletrocalha, quadro de proteção, tudo, deixar tudo pronto para o morador só conectar naquele quadro. Ah, legal. E atenção síndico, a RT para instalação veicular, ela deve ser de projeto e execução, não só de projeto, que daí o que que o pessoal faz? Uhum, Vai no engenheiro, paga um projeto, lembrando, o papel aceita tudo. uhum. O cara faz uma RT, faz um projeto, o eletricista vai e executa. O problema nunca tá no projeto, Tá na tá na execução. execução. Então Então, precisa de alguém assinando o que foi executado, exatamente. certo. RT é Termo de responsabilidade técnica, tanto a ART quanto a RT são válidas iguais. aham, Arquitetos e engenheiros civil não podem assinar projeto de instalação veicular. Embora eles tenham atribuição para carga, mas a normativa do Corpo de Bombeiro deixou claro que engenheiros e eletrotécnicos podem assinar para veículo elétrico, mas ninguém. uhum. Na tua visão, agora falando de condomínio, acho que ficou bem claro, né, que pelo menos a gente precisa de um engenheiro ali para tanto para o projeto quanto para depois olhar a execução, né, e atestar que aquilo está de forma segura para todos os condôminos, né. Exato. É. Me surgiu uma dúvida tu falando aqui, se ele fica ligado no condomínio, tem um relógio à parte para esse condômino que está gastando a energia específica para a carga do carro dele ou do veículo Aí elétrico varia dele? de acordo foi feita a assembleia daquele condomínio, tá? Um condomínio que a gente atende, tudo é derivado da promada do condomínio, Aham. da unidade consumidora do condomínio. Até uma das instruções normativas da concessionária, ela dá a preferência a isso, Uhum. porque normalmente a unidade consumidora do condomínio, ela tem um disjuntor muito maior do que o do morador. Então ela tem uma disponibilidade de energia maior. Isso. Então a gente dá a preferência para isso. Até porque o condomínio tem uma necessidade maior, né, Exato. então não faz sentido o condomínio ter mais energia, né. Nesses casos, o que que é feito? É colocado um relógio naquela vaga, um medidor de energia naquela vaga. Naquela vaga, é Isso, isso. aí o Essa era a minha síndico dúvida, né. aí o síndico anota lá e cobra E aquela cobra a energia. parte no condomínio. Nossa, bem interessante. Ó, Diego, vamos falar um pouquinho eu sei que vocês estão envolvido aí num dos maiores eletropostos aqui da Da região de região. Itajaí. Podemos falar um pouquinho disso? Podemos? Né? Que é dentro de um posto de gasolina mesmo, é Isso. isso? Hoje, conhecendo a maior parte dos eletropostos da região, a maioria são de 60 quilowatts, Uhum. tá. Que Mas conta do começo, como é que eles chegaram até vocês? Então, esse posto, ele veio de indicação da empresa que faz a parte de automação, alarme, toda essa parte de, como é que eu posso dizer? De A automação e segurança. segurança, Aham. né. Ele veio por indicação para a gente fazer o projeto do solar e numa reunião com o dono do posto, ele falou: "Cara, eu quero botar um carregador para carro elétrico aqui, como é que a gente faz?". A gente sentou com ele e conversou, né. E ele queria colocar o maior da cidade. Eu falei: "Tá, beleza, primeiro vamos definir qual que é o maior que tem instalado e qual que é A a tua capacidade. capacidade para isso",
A gente fez um estudo e tal. Enfim, a gente conseguiu colocar o maior com espaço para mais um desse tamanho. Ai, que legal. Então, Então vocês fizeram um estudo de qual era o maior que existia na cidade para ele, né? E depois vocês fizeram um estudo interno. Você falou que lá já tem uma subestação, já né? tem uma subestação, então a gente avaliou as condições dessa subestação, né? Demanda, energia né, disponível, tudo. A gente avaliou tudo isso. Aí com isso, cara, realmente dá para instalar isso aqui. Dele, não, então vamos fazer um contrato e vamos começar. Uhum, Então, os maiores postos da região possuem carregadores de 60 kW com duas saídas, ou uhum, seja, duas de 30. uhum. Esse nosso cliente colocou um eletroposto de 60, com uma de 120, com duas saídas de 60. Duas saídas de 60. Isso. E se tiver apenas um carro carregando, ele consegue jogar as 120 para esse carro. Certo. O que significa isso? Que ele carrega mais rápido? Bem mais rápido. Ótimo. Vamos Só, coloca sempre num linguajar leigo Tá. igual o meu, Quanto né? maior a potência, via Aham. de regra, quanto maior a potência, mais rápido carrega. Certo. E o carro, ele suporta essa rapidez? É tipo eu ligar o meu carregador turbo do meu iPhone. Vamos lá. Esse tipo de carregador, Me surge mil dúvidas quando tu me conta uma história dessa. esse tipo de carregador a gente chama de carregador CC. Certo. Ele comunica diretamente com a bateria, Uhum. tá? Então ele não passa pelo conversor interno do carro, que é onde existe uma limitação de carregamento. Então ele joga essa potência direto para a bateria. Vamos lá, um Dolphin Mini possui uma bateria de 40 kW. Hum, Então, se eu tiver um eletroposto com 40 kW de potência, ele demoraria 1 hora para carregar o carro. certo. Eu tenho de 120, ele carregaria algo em torno de 20 minutos. Sim, que é um terço do, né? Exatamente. Nossa, que legal. Isso falando só em carregadores super rápidos, tá? Quando a gente vai nos carregadores mais comuns, Tá, então tu me respondeu. É seguro o Dolphin, independente de ele ter 40. Quanto é a 40 kW 40 quilowatts a bateria. bateria dele? Eu posso carregar ele mais rápido ou mais devagar, não importa, porque tá indo direto pra bateria Isso. esse. E É, quem faz esse controle é o próprio veículo. o próprio veículo faz esse Sim, controle. ele conecta, Porque né? tem aqueles mitos que carro elétrico explode ao carregar. Não tem mitos assim? Sim, o que acaba acontecendo? Não é que o carro elétrico explode ao carregar. Hum, O carro elétrico ele possui uma tecnologia de backup bem similar à de um avião. uhum, Então, ou seja, qualquer pane elétrica dentro do sistema interno do carro, ele comunica à estação de recarga para ela encerrar a carga. uhum, Ou seja, teve um problema interno no carro. Ele aciona a estação e para a carga. certo. Então ele encerra aquele carregamento. Isso a gente está falando do tipo 4 e tipo 3. Tá? O Uhum. tipo 2 não possui e o tipo 1 não possui esse tipo de função. Por Uhum. isso que eu A sempre, gente, só lembrando vocês, quando a gente começou a falar de eletroposto, ele falou que existiam 4 tipos de eletropostos. E aí o tipo 1 e o tipo 2 eles não não tem esse possuem tipo de dispositivo de percepção de que o carro avisou para parar de carregar. É isso? isso, que a gente chama isso de protocolo piloto. Protocolo piloto. Daí a importância de eu estar carregando meu carro onde eu tenho essas subestações tipo 3 e tipo 4, Isso. certo? E eu tenho se eu tenho um carro, eu tenho como saber se a minha subestação é tipo 3 ou tipo 4? A gente tem, ainda tem. Não, não, é que começou a vir notificação demais. Sim, Então, vamos lá. Tipo 1, o tipo 1, via de regra, são patinetes elétricos. tá. É que a gente chama de micromobilidade. Tá, mas isso fica escrito, eu Não imagino um fica posto de escrito. gasolina, eu imagino aquela torrezinha ali, não Não fica fica escrito. escrito. E Não como é que fica eu vou escrito. saber? Agora, por padrões, eu vou te mostrar como é que eles são realmente na prática, tá? Tá. Então vamos lá. Tipo 1, carregador para patinete elétrico. Uhum, Patinete, tudo que não é propriamente um veículo similar a um carro. No patinete, bicicleta elétrica, tudo é tipo 1. tá. O tipo 2, a gente já começa a entrar que ele possui uma conversão pequena, que é o carregador portátil do carro, Uhum, tá? Então, tipo 1 é o carregador para patinete elétrico, tipo 2 é carregador portáteis, que são plugs de tomadas convencionais, tá? Então, esses dois possuem esse tipo de plug, são móveis, ou seja, eu posso carregar ali dentro do carro. O tipo 3 é a wallbox, que é aquela caixinha
de carregamento veicular. E o tipo 4, que são estações maiores, são torres mesmo, elas são maiores. Entendi. Então a gente começa a ver o tipo 3 e o tipo 4 como estações fixas. Uhum. Elas estão presas na parede ou presas ao solo. Sim, entendi. Então, um exemplar fui num posto de combustível, tem lá um ponto para carregamento. Tu vai olhar, ele está fixo ao chão, é um tipo 3 ou um tipo 4. Daí eu posso me sentir seguro. Exato. É que eu lembrei que eu passei por um estacionamento que eles instalaram, recentemente um eletroposto, e aí parece aí mesmo de posto de gasolina mesmo, uma torrezinha assim, né, então Isso, ele já é o tipo 3 ou tipo 4. exato. Então ali eu posso me sentir segura que se for mais rápido quando eu plugar o meu carro, né. Isso pro tipo 4. Uhum, Tá, o tipo 4, que é o que eu falei, expliquei antes, ele é tipo CC, corrente contínua, é direto com a bateria. O uhum. tipo 3, ele vai passar por um conversor interno no carro, que é o mais comum de se ver o tipo 3 em condomínios. Então esse a gente tem que estudar bem qual o exato modelo eu vou colocar se é o compatível com o carro. Ah, entendi. Então Porque nesse posto que tu instalou, vocês estão instalando tipo 4 a gente instalou um tipo 4 e 3 tipo 2. e 3 tipo 2. Tá. Mas alguém vai guiar para qual Não, o funcionamento dele vai ser 24 horas e autônomo. Ou Uhum, seja, não possui frentista. uhum. A pessoa que vai carregar o carro, ela vai chegar, né, em frente à estação de carregamento, vai ler o QR Code, vai acessar o aplicativo, vai realizar o pagamento equivalente à quantidade de energia que ela quer colocar dentro do carro. Ah, bacana. Aí ele vai liberar Acerta para o carro dela. isso, ela vai liberar ali a Ótimo, que bacana. Então aí eu tenho a segurança de que o usuário tá realmente o cliente, no caso, tá realmente utilizando a subestação certa, porque o meu próprio aplicativo já vai indicar para ele. exato, dele vai liberar que seria o equivalente à mangueira de combustível, né, a mangueira de Aham. carregamento, o cabo de carregamento. Ele vai lá, coloca no carro, o carro comunica com o totem de carregamento dizendo: "Estamos aptos à recarga", iniciando a recarga. Daí ele vai, a quantidade de energia que a pessoa pagou é a quantidade de energia que vai para dentro do carro. Que bacana. Quando fica pronto isso? Eu quero ir lá fazer um vídeo de inauguração desse. Quando Isso ficar é pronto eu é te super comunico. inovador, né, eu Quando ficar acredito. pronto eu te comunico, que a gente tem É, uma me previsão aí explica. de mais ou menos 1 mês e meio ali para finalizar toda a questão de obra, né, porque lá a parte de fixação e tudo tá pronto. Agora o que que o pessoal tá fazendo? Estão fazendo obras para colocar o solar ali em cima, Certo. para criar um ponto de energia 100% limpa para o carregamento veicular. Que bacana. Ou seja, durante o dia, o Uhum, dono do posto de combustível, ele não paga a energia para a concessionária para uhum. abastecer os carros, ele usa do próprio solar que ele tem. E isso é super ecológico também, né, Exato, para toda a o entorno, a comunidade, né, que a gente estava falando que às vezes ali a concessionária tá com muitas instalações extras, né, então ela também ele não tá sobrecarregando a concessionária, tem um lado bom exato. O disso, lado bom do né, solar é para isso. todo o entorno, né, Sim, todo o todo o ecossistema. ecossistema. É muito bacana, achei muito legal. Gente, eu não sei se vocês entenderam, mas, deixando mais claro, né, Diego, então, existem 3 tipos de eletroposto, 4 tipos, 4 tipos. né. O tipo 3 ele vai ser adequado com cada carro, vai ter carros que se Isso. adequam a ele, carros que não se adequam. Nesse eletroposto que vocês estão instalando lá, vocês estão colocando junto um sistema, um aplicativo, né, de liberação dessas mangueiras, que não é mangueira, como é que vocês chamam? Não, ali ele vai liberar um exemplo, o cara foi na estação tipo 4. Uhum. Ela é compatível com todos os veículos 100% elétricos. 100% elétricos. É isso, que tem o Aham. veículo híbrido, aí o veículo híbrido é tipo 3. É, e o tipo 3 é. Aí o cara tá ali, o cara foi na de carregamento rápido, Aham. e liberou o cabo de carregamento, quando ele for botar no carro não vai encaixar, Não vai não encaixar. encaixa, Uhum. tá. Então é proposital isso das próprias montadoras. Certo. Então ele vai ter que remover, esse cabo não vai funcionar para ele. Então ele vai ter o estorno do valor pago. Aí ele vai lá na tipo 3 e coloca na tipo 3. Dentro desse tipo 3 a gente tem potências, Uhum. 7, 11 e 22, que são e 44, que são as potências disponíveis de estações de recarga. Ah, mas por que que a gente tem esse tipo de potência? Eu vou te dar um exemplo, sem fazer propaganda, mas a Porsche, todos os carros dela, por recomendação do manual, é 22 kW de carregamento. Ou Uhum. seja, é um sistema trifásico
com cabo exclusivo para aquele circuito. Porque ela funciona muito bem com 22 kW. Ah, se eu ligar com 7, vai carregar? Vai muito mais lento. Uhum. Então, o manual do carro prevê o carregador, a potência do carregador ideal para aquele carro. Certo. E daí, quando eu abrir o aplicativo, eu vou fazer essa escolha. Essa é a minha No dúvida. caso do posto, não. Mas, ele tem 3 de 7 kW, Aham. que a gente colocou isso para equilibrar, que existia uma certa desarmonia de consumo, e a gente equilibrou colocando esses 3 de 7. Uhum. Então, eles são 3 de 7 kW. São a recarga, a gente pode dizer uma média lenta, Uhum. né, porque daí a gente tem Já vai ter isso, uma rápida e uma outra rápida, uma ultra rápida que a gente chama. ultra rápida. Uhum. E você comentou que não foi instalado ainda no total que é possível para esse Isso. local, né? Vocês vão poder instalar Mais uma de 120, que o mais um cliente de está 100. vendo com uma marca muito específica, que ele quer trazer isso de fora do país, ele quer ser o pioneiro nessa marca no país, Uhum. na região. Então, ele vai importar essa estação vai chegar, vai passar por aferição do Inmetro. Isso que é importante, pessoal. Quando forem comprar uma estação de recarga veicular, se atentem nas certificações nacionais que ela possui. Por quê? Precisa ter certificação do Inmetro, Uhum. básico, e precisa estar apto à nossa rede. Isso. Lembrando que no país inteiro a gente tem 2 tipos de rede, temos a 110 e a 220. Exato. Então, quando comprar atento para o tipo de rede da residência de vocês. Porque um dos pontos é o seguinte: ah, comprei uma estação portátil de 7 kW. Primeiro, ela não vai adequar, porque a NBR 5410 proíbe o uso de tomadas maiores que 20 amperes. Então, Uhum. se ela chega a 7 kW, ela está beirando aí os seus 30 kW, seus 30 amperes de potência. Amperes. Aham. Então, já não pode mais ligar num tipo de tomada, Uhum. tem que ser fixo. Então, o pessoal tem que ficar muito atento a isso, porque Uhum. uma estação com esse porte ligado numa tomada de 20 amperes, a estação consumindo 30, a tomada podendo fornecer 20, a fiação vai derreter, vai ter É. problema. Não, isso é muito importante porque o empresário lá, como o dono do posto, ele só quer ter, eu quero ter a que ninguém tem a última tecnologia, né? Só que essa tecnologia tem que, aí entra todo o pessoal da importadora, né? Essa tecnologia tem que passar por todas as normativas brasileiras e além de ter a questão que tu tá falando de a concessionária poder absorver essa tecnologia ali, né? Então não é Exato, simplesmente ter uma tecnologia que ninguém tem. Eu preciso ter certeza dessas certificações antes de importar. exato, até Uhum, porque elas passam por certificações, algumas, tá? Não são uhum, todas, por certificações internacionais e certificações nacionais. certo. Então, se ela não cumprir nenhum dos 2 requisitos, ela não pode ser instalada via de norma. Mas Uhum, aí o cara contrata, olha, o Zé, aham. ele coloca lá. Isso me lembra, é uma analogia que não se faz, né, mas isso lembra, a questão da porta, sabe, elétrica, que tem Sim, vários tipos da China, né, tem alguns que ninguém consegue instalar, né, porque não tem nada a ver com o normal aqui, né. exato. É. Diego, acho que a gente deixou bem claro a importância de a gente fazer manutenção, né, preventiva na nossa instalação elétrica de condomínio, principalmente onde tem muitos moradores, né, e de empresas, né, empresas, indústrias no geral, né, principalmente quem tem subestações, e deixamos bem claro a importância de fazer primeiro um laudo antes de instalar um eletroposto. Teria mais alguma coisa que você queria incluir aí na nossa Então, conversa? e pós a instalação dos eletropostos, a Importante. gente entrega um documento que a gente chama de laudo de comissionamento. O que que é isso? A gente testa todos os dispositivos de segurança da estação de recarga veicular. Uhum, Um exemplo, lá tem um DR específico de fuga para carro elétrico. A gente vai e simula uma falha nesse DR para ver se ele está atuando. ótimo. Porque muitas vezes o DR pode vir com falha de fábrica. Uhum, Então a gente não deixa o sistema apto, né? A gente bloqueia aquela estação, aciona o fabricante do DR, troca o dispositivo para dela funcionar ok. Um exemplo, a simular que o carro teve alguma falha, né? Um conector que não ficou bem encaixado, alguma coisa assim. A gente consegue, através de um aparelho, testar tudo e te dizer, não, tua estação
Teu ponto de carregamento veicular atende todas as normas vigentes. E tá funcionando em 100%. Isso, É aquele teste do eletrodoméstico antes de sair da loja, né, fazer aquele teste básico para ver se tá funcionando 100% todas as peças, né. exato. Só que antes Uhum. de ligar Mas ali com um na laudo tomada, a técnico. gente olha o manual, Aham. que via de regra, a gente quando vai fazer instalação, a gente pega, várias marcas de wallbox. Uhum. Então a gente precisa ler o manual de cada uma, para Lógico, entender. cada um vai ter o seu novamente, né, a gente falou de importar, cada um vai ter o seu próprio manual e como ele funciona internamente. Exato, Deixou bem claro para mim a importância da contratação de uma equipe de engenharia elétrica para esse tipo de situação aí, né. Com certeza o eletricista não vai prever tudo isso que você está me passando e depois vai custar mais caro. exato. A gente teve um não é um problema com o cliente, né, mas o cliente, ele contratou o que a gente apelida carinhosamente de Zé Faísca para fazer a instalação. O cara fez a instalação do veículo sem o disjuntor adequado, sem o dispositivo de proteção contra surto e sem o DR adequado. Uhum. O carro veio a ter um problema, né, o conversor do carro queimou, porque teve um surto durante a madrugada de energia, o surto chegou no carro, queimou o conversor. A concessionária, para dar a garantia do carro, mandou o técnico dela visitar a casa do cliente para saber se a estação estava instalada da forma correta. Corretamente. É. E não estava. Uhum. E a concessionária se negou Ah, a dá dar garantia. garantia. Olha que importante, né, você compra um carro elétrico para economizar, e aí economiza no eletroposto que tu instala dentro da sua casa, e acaba perdendo a garantia do carro. Exato. É muito importante. Ó, para finalizar, Diego, aquele síndico que tá ouvindo a gente e que já tá um burburinho lá nas assembleias de instalação de eletroposto, porque já tem muita gente que tem carro elétrico, o que que tu daria aí de conselho para ele? Quando for escolher uma empresa, de preferência escolha a gente, tá? Aham. Quando for escolher uma empresa, certifica-se que todos os passos vão ser dados. Primeiro passo, avaliação da rede elétrica do condomínio. O segundo passo, um estudo de demanda. E o terceiro passo, sentar com o síndico e definir com a norma elétrica o que o síndico gostaria de colocar a mais, sempre a mais, nunca menos. A norma ela Uhum. vem para dizer isso aqui é o mínimo. Então, com o síndico para ver o que ele vai querer colocar a mais na instalação. Ah, Uhum. não é isso, constrói a infra ou faz a instalação daquele morador. E faz, principalmente, deixa bem esse estatuto bem preparado com as normativas de segurança dessa instalação, né. Exato. Adorei conversar com você. Quem quiser, contratar a Gonçalves Engenharia aí, como é que faz? Tem o nosso telefone, que é 47988409266, que vai entrar em contato direto comigo. E tem o nosso Instagram, que é Gonçalves Engenharia 4. Gonçalves Engenharia 4. Eu vou deixar também aqui na legenda. Agradeço mais uma vez esse papo, muito obrigada, conheci muito mais sobre eletroposto. Muito Eu obrigada, que agradeço o Diego. convite. É, e agradeço você que ouviu a gente até aqui, né, e se inscrevam nesse canal, continuem nos seguindo, a gente vai ter cada vez mais especialistas de alguma área aqui, trazendo algum conhecimento específico para vocês. Muito obrigada. Tchau. Tchau.